de Crookes, 1875. Esses experimentos realizados com descarga elétrica, passando por gases rarefeitos, foram imprescindíveis para a descoberta da massa e da carga do elétron. Quem descobriu a massa e a carga do elétron, quem descobriu a razão entre elas, fora Thomson. E depois Millikan descobriu o valor da carga e, consequentemente, o da massa, já que ele já tinha essa razão. Já que essa razão já fora descoberta. Bem, do que se trata um tubo de descarga? É uma ampola de vidro que pode ser construída de diferentes formatos. Desta feita, ela tem uma parte mais bojuda aqui e uma parte mais afilada. 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros de comprimento por um tanto de largura. Bem, introduzidos nessa ampola, existem dois eletrodos. Eletrodos são tipo um formato de moedas, um objeto metálico, cada qual conectado a um fio, que este fio vai fazer a junção lá na bateria, lá no gerador, esse gerador vai produzir uma DDP, uma diferença de voltagem. Nesses experimentos, na ordem de 10 mil volts. Muito bem. Este eletrodo é chamado de cátodo, é o eletrodo negativo, é daqui que vão partir os elétrons. E esse aqui é o ânodo. Bem, o que é essa diferença? O que é essa alta voltagem cria? Cria o seguinte, um acúmulo de elétrons neste eletrodo, na superfície desse eletrodo, e uma deficiência, uma carência de elétrons na superfície deste outro, que é a DDP, a diferença de potencial. E isto impele esses elétrons acumulados aqui a abandonarem este eletrodo a fim de fechar o circuito. Ok? Bem, fora também colocado aqui um objeto metálico caprichosamente na forma de cruz. É o anteparo. E qual é a função do anteparo? Barrar alguma coisa, levar porrada, sofrer ação mecânica. Muito bem. Nesta parte bojuda interna desta ampola de vidro, recebeu um material cintilante, uma espécie de uma tinta, de um recobrimento, que se algo colidir nessa superfície recoberta por este material específico emitirá luz. Ótimo. Bem, para que este objeto, este anteparo serviu? Para mostrar o quê? Que os raios catódicos, os feixes de elétron que partem do cátodo, assumem uma trajetória retilínea. Como assim? Ora, quando a bateria foi acionada, toda esta superfície emitiu luz. Por quê? Recebeu aqueles elétrons provenientes do cátodo, recebeu as porradas daqueles elétrons, emitiu luz. Só não emitiu luz esta região que tem o mesmo formato desta cruz. Portanto, o que aconteceu? Esta cruz que serviu de anteparo, barrou os elétrons que vinham em direção a ela, projetando o que? Uma sombra atrás dela. Então, lembrem, os feixes catódicos, eles têm o que? Trajetória retilínea. E a natureza corpuscular do elétron? Ou seja, o elétron é admitido, credenciado como partícula, com algo que tem massa, porque o elétron ele tem um comportamento, ele tem uma dualidade. Muitos fenômenos são explicados a partir da massa do elétron, e muitos outros pela ondulatória dele. Então ele é onda e massa, ok? Então ele tem massa, ele é uma partícula. Como é que isso foi demonstrado? Muito bem, o mesmo procedimento, só que agora retirou-se o anteparo e colocou-se em seu lugar uma hélice. Uma hélice. E olha, pasmem, quando a bateria era acionada, essa hélice girava. Ora, se ela girava, é como se fosse um catavento. Por que o catavento gira? Porque você está colocando matéria, você está assoprando matéria nele. Matéria são os gases, moléculas, átomos, né? Massa, faz ele girar.
E aqui, por que este catavento girava? Porque ele estava recebendo o feixe de elétrons. Ele sofria essa colisão. Então, os elétrons têm a sua natureza corpuscular. Foi falado agora há pouco que os raios catódicos, esse feixe de elétrons por si mesmos, eles não emitem luz. E agora eu estou te mostrando uma ampola, um tubo de descarga, cujo o seu conteúdo está totalmente esverdeado. Do que se trata isso? Bem, ali dentro existe gás. E o laboratorista, o pesquisador, ele, através de uma bomba de vácuo, né, ele regula a quantidade de gás que vai ter ali dentro. Mais gás, maior a pressão interna. Menos gás, menor a pressão. Aqui, olha, se trata de uma moderada pressão. Então existe ali uma pequena quantidade de gás, que é molécula, vamos dizer que seja um dos elementos do grupo 18, neônio, argônio, criptônio, xenônio, enfim. Quando esses átomos desses gases recebem este feixe de elétrons, esses raios catódicos incitam, estimulam, provocam que elétron da própria eletrosfera do átomo gasoso salte para uma camada eletrônica mais distante do núcleo, uma camada que não é dele. Quando esse elétron retorna à sua camada de origem, há emissão de luz, que depende do gás em questão e também depende de quanto desse gás tem aí dentro. Ok? É isso que acontece. Agora, vejam aqui. Aqui, essa parte colorida, ela ficou atrás do anodo. Por quê? Porque este experimento foi realizado com uma quantidade gasosa menor do que encontrada neste. Então, quando você diminui ainda mais a quantidade de gás, esta coloração que inicialmente, nesse experimento anterior que eu te disse, ela estava ocupando totalmente o interior do tubo de descarga, ela passa a ocupar uma região posterior ao ânodo. Tudo bem? Então veja, isso acontece por conta do salto quântico. São os tubos de neon, né? Na minha época existiam muito mais deles. Então floricultura, então escrevia assim, faziam-se tubos de vidro, nas suas extremidades eram acoplados os devidos eletrodos, colocava-se o gás ali dentro, né? Eu quero colocar só neon. Então, por uma bomba de vácuo, retira-se todo o ar que tem ali dentro e introduz gás neon em pouquíssima quantidade, gás rarefeito. Ok? Tampa-se ali o orifício da bomba de vácuo, aciona-se o gerador e dá aqueles efeitos, aquelas colorações maravilhosas, né, chamativas.